tempo de dar uma olhada. E para facilitar isso, porque a gente sempre imagina que alguns tiveram tempo e outros não. Às vezes, no site, nós temos facilidade de encontrar as coisas e, às vezes, nem tanto. Então, eu também coloquei direitinho no material que está aqui disponível na aula, o caminho para que a gente possa olhar na ANS. Sempre quando é bom começar, a gente olha lá no site da ANS, é sempre publicado todo ano os programas que já estão inscritos, e nós podemos olhar, ver o que as pessoas estão fazendo, se tem alguém conseguindo, é porque nós também podemos, de alguma forma, conseguir. Então, é interessante isso. E aqui, nós vamos hoje, então, nós paramos na aula passada com essas 3 perguntas básicas, né? Como alterar o cenário? Qual o cenário? Aquele cenário que nós discutimos na aula passada, que é o cenário dos problemas que nós temos no setor saúde, do modelo assistencial, da questão da despesa básica, o quanto que o nosso caixa ele é usado para pagar essas despesas, e se é possível discutir na organização do sistema de saúde na nossa operadora. Eu vou ficar de pé, já falei na aula passada, italiano tem dificuldade para não se mexer, né? Ficar quieto, a mão, então, principalmente. Bom, como mudar a lógica do cuidado, então, frente ao mercado agressivo e consumidor de tecnologia, que nós discutimos um pouco disso na semana passada, na outra aula, e como nós podemos implementar, então, ações de promoção da saúde, prevenção de doenças na nossa operadora. E aí sempre o minha, entre aspas, né? Já falei que, embora o desejo de ser dono ele continua existindo, mas nós não somos. Então, são questionamentos que nós temos que ter no dia a dia nosso, na prática profissional que tem na nossa operadora de saúde. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho disso, o que é promoção, prevenção, programa na saúde suplementar, as fases de implantação e um pouquinho das RNs que norteiam essa prática aqui dentro, né? Então, o que é a promoção da saúde? Nós já conversamos na aula passada um pouco sobre o histórico dela, o que é prevenção de doenças, especificar um pouquinho mais, e se tem essa operacionalização, então, na nossa operadora. Isso aqui nós trabalhamos na aula passada, a questão de um conceito mais antigo, envolve ações do Estado, envolve a ação da comunidade, dos indivíduos, a reorientação do sistema de saúde, envolve também as ações intersetoriais. Só para a gente relembrar um pouquinho de onde que nós paramos, porque nós tivemos um feriado no meio e sempre nós precisamos de dar uma retomada do que a gente trabalhou. Então, a promoção da saúde, ela parte de uma concepção ampla desse processo saúde e doença e dos seus determinantes. Nós olhamos isso lá do Lalonde, aquela pizza do Lalonde, quantos % a determinação é de hábito de vida, a questão social, a pizza do Ministério da Saúde, como que é dada essa determinação. Então, este processo amplo é que parte as questões de promoção da saúde, olhando esses determinantes, né? Propõe a articulação entre saberes técnicos e populares e a mobilização de recursos institucionais, comunitários, públicos, privados, porque tem coisas que vão além da nossa empresa, então os recursos não são só nossos também. Um grande desafio, então, da estratégia de prevenção é reconhecer quais as situações em que a intervenção preventiva é necessária e justificada. Já tive experiência de trabalhar com alguns programas onde nós despendemos um esforço muito grande para organizar esse programa, para fazer o início das ações desse programa dentro da empresa, e depois a justificativa, o programa, quando começou a operacionalizar, ele não teve sucesso, e a gente viu que não tinha uma justificativa tão plausível assim para aquele programa. Então, é muito dinheiro sempre que a gente gaste, mesmo que não seja dinheiro desembolsado, mas é o esforço físico, é uma série de coisas, e a importância de nós ajustarmos isso. Então, onde que é importante eu fazer uma intervenção? Onde que vai gerar aumento do nível de saúde da população? Essa é uma questão importante. O que eu olho? Onde que é melhor eu intervir para elevar o nível de saúde da minha população? E, consequentemente, onde que vai intervir para a gente reduzir as despesas assistenciais? Nós estamos em operadora e essa dobradinha, eu já falei muito na aula passada, ela se faz necessária. Então, elevar o nível de saúde de uma população não é conversar com cada um e ver as coisas de cada um, é olhar um diagnóstico coletivo para que a gente possa fazer isso. E leva-se em conta ainda os recursos que nós temos disponíveis. Esse aqui é uma questão mais da epidemiologia, só para a gente lembrar bem
do risco. Quando a gente fala de prevenção, de promoção, nós falamos de risco de adoecimento. Então, selecionar os critérios de risco, que é o grau de probabilidade, a chance de ocorrência de um determinado evento. Então, sempre numa população que é este P maior, desta população nós temos os expostos e os não expostos a uma determinada doença. Nessa sala aqui hoje, com este número nosso, seguramente nós estamos aqui expostos a algumas doenças e outros não estão. Quem trabalha numa empresa que mexe com uma coisa, determinado pó, ele está exposto a um determinado risco de adoecimento. Quem trabalha com ruído, quem trabalha na atividade bancária, como é o caso do Banco do Brasil, da CACI, que atende ao Banco do Brasil. E na população geral nós temos essas exposições diferentes. Todo mundo que está exposto fica doente de aqueles problemas? Não, nem todo mundo. Tem um grupo que vai ficar doente e um grupo que permanece sadio. E dos não expostos, também tem um grupo que fica doente e outro que permanece sadio, do mesmo problema do grupo que estava exposto. Então, saindo um pouco dessa atividade laboral, quando nós tivemos o problema da gripe H1N1, nós tínhamos a população geral, todo mundo exposto. De todo mundo que estava exposto, teve um grupo que adoeceu, outro grupo que permaneceu sadio, né? E tinha lá um grupo que não estava dentro da faixa etária mais expostas, alguns adoeceram e outros ficaram sadios. Então, é importante da gente também fazer esse tipo de mapeamento. Quando nós olhamos os riscos e pensamos, então, na prevenção desses riscos das doenças, que fatores de risco são estes? Quando nós olhamos aquela população, os expostos e os não expostos, que fatores de risco hoje que nós olhamos muito, né? O tabagismo, o sedentarismo, ingesta exagerada, né, de gordura animal, a questão das gorduras trans, a troca dessas gorduras, o não uso de equipamento de proteção individual, que isso tem muito a ver em vários locais, sexo sem proteção, baixa ingesta de verduras e frutas, é a questão das fibras na alimentação, favorecendo, muitas vezes, uma dieta rica em fibras, ela é fator de proteção para câncer de intestino, por exemplo. Então, o fator de risco é uma dieta com baixa ingesta de verduras, exposição ao sol sem proteção em horários indevidos e tantos outros, né? Quando nós olhamos, é interessante todo mundo olhar na internet a pesquisa do Vigitel, que é feito pelo Ministério da Saúde. Lá ele traz por região geográfica os percentuais de risco da população. Então, quantos por cento são tabagistas, quantos por cento têm uma dieta rica em fibra. O Vigitel está disponível, né, na internet, todo mundo pode baixar. Se nós não temos os dados da nossa empresa, nós podemos lançar mão desses dados públicos do setor saúde, do Ministério da Saúde. Por quê? Como a nossa população, usuária do nosso plano, está inserida na população geral, com raras exceções, tem alguma diferença, mas o perfil epidemiológico, a exposição ao adoecimento, acaba que tem muita semelhança. O comportamento da nossa população, dos nossos planos de saúde, é um comportamento que sofre toda a influência da cultura brasileira e que é o mesmo comportamento de todo mundo. Ela pergunta se pode utilizar os dados disponíveis do setor público para pensar em ações da própria empresa e imaginar que os participantes daquela empresa, do plano de saúde, estão contemplados naquela estatística. Sim, pode. Pode, com certeza. Então, assim, hoje, nós sabemos que, a partir dos 40 anos de idade, tem uma probabilidade maior das pessoas se tornarem diabéticas, se tornarem hipertensas. Qual é a prevalência do diabetes e da hipertensão na população brasileira? Diabetes está lá em torno de 6,5% a 8%, dependendo da região. Seguramente, na nossa carteira, pode ter alguma variabilidade? Pode. O que depende? Depende da faixa etária que está concentrado na nossa carteira. Mas aí a gente segmenta por faixa etária. E sabe que na população acima está mais ou menos tanto. A gente pode contemplar isso para nós também. Outro, hipertensão arterial. Sabemos também que a hipertensão arterial está presente lá em